Antes do jogo, durante o jogo, no apito final, a informação era: a chance é muito grande de, mesmo com tudo isso, ele seguir o trabalho até o final de semana por estar no meio de uma viagem. O presidente não está por lá, independente do resultado. De coisa. E a informação mais atualizada da repercussão, do desdobramento para agora, a gente está falando de meia-noite, já virando, né, manhã de quinta-feira, é que a gente não pode cravar uma permanência dele até sábado. Isso está sendo debatido. Agora o que está sendo pesado é multa, quem assume, quando chegaria o Mário Jorge, como é que começaria esse trabalho, porque também o entendimento não adianta também prolongar por conta de uma viagem e você entrar em campo praticamente derrotado. E multa não tem o que discutir, né, Pedro? Tá lá, tem que pagar. Exatamente. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Cuiabá, com 11 pontos. Avaí também tem 11 pontos e o Flamengo tem 1 ponto fora dessa zona de rebaixamento. Está ali na 14ª posição com 12 pontos. Tudo bem, é só a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas é de uma insatisfação total do torcedor rubro-negro neste momento do Campeonato Brasileiro. Pedro Ivo Almeida, informações de bastidores do Flamengo. Satisfação total, não só da torcida, agora também da diretoria, até de quem ainda respaldava, de quem sustentava, de quem segurava. Você falou dos 12 pontos, apenas 1 acima da zona do rebaixamento, e isso já assusta. A informação ao longo do dia, durante todo o dia, era que nem mesmo uma derrota hoje poderia mudar o rumo, o destino do Paulo Souza no Flamengo, porque tentaria se manter o Paulo até o jogo do fim de semana contra o Internacional. O Flamengo está em Bragança, fica em Bragança, treina em Atibaia e viaja para Porto Alegre. Então não teria como encaixar, fazer uma transição, porque não tem esse nome, inclusive. Mas o que se viu hoje, na leitura da diretoria, a informação é na leitura da diretoria, é que não tem mais como entrar em campo no fim de semana com o comportamento de hoje. A decisão da demissão, que já estava tomada, mas que não era ratificada, oficializada por conta de não ter alguém para substituir, ela ganha mais corpo e ela pode ser oficializada a qualquer momento. A senha foi o jogo de hoje. O que acontece é que o Flamengo não tem exatamente um técnico imediato com um grupo, um auxiliar, que poderia fazer um trabalho pontual amanhã, por exemplo. Então, aguardam por essa definição. O debate hoje é como seria essa chegada do Mário Jorge, treinador do Sub-20 do Flamengo, que substituiria pontualmente, até que se tome uma decisão mais concreta de um nome a substituir definitivamente Paulo Souza, como seria essa chegada do Mário Jorge para se integrar ao grupo, para comandar o time no final de semana. O debate de momento é esse. Há uma decisão de que o trabalho do Paulo Souza não pode continuar. O debate é como a gente traz o Mário Jorge para o grupo, para cá, para São Paulo, para seguir para Porto Alegre para esse desafio contra o Inter. Foi uma impressão ruim de um time que, na visão de muitos ali dentro, até tentava trocar mensagem para entender a impressão da diretoria. A coisa não vai mais andar. Perdeu pontos hoje. Não dá para perder de novo, o campeonato está começando a passar, os jogos estão começando a passar, a liderança está começando a ficar distante. Quando o Flamengo se aproxima muito mais do Z4, como você lembrou, a coisa é preocupante. Então, essa mudança de rumo nesse momento, o Flamengo avalia se já dispensa, se já demite, se já desliga o Paulo Souza antes do jogo contra o Inter. Não é no cenário de momento ao longo do dia, mas é o cenário de momento agora. A diretoria avalia, se demite, se segue, mas tudo caminha para um desligamento, avaliando como seria o trabalho do Mário Jorge agora para se juntar ao grupo. Tem outra preocupação aí, né, que se junta, não é só brasileiro, é imaginar que com esse futebol pode ir embora nas oitavas de final, perder para o Tolima na Libertadores, vai enfrentar o Tolima. E tem um grande adversário da Copa do Brasil exatamente. também. O Tolima ganhou lá do Galo Mineirão. E o Tolima, assim, não adianta olhar para a camisa, para a história, enfim, e desprezar o adversário. O Flamengo não está nessa condição de desprezar ninguém hoje. E o tempo da Libertadores, ele vai encurtando. Você pode falar, tudo bem, vai sair Paulo Souza na segunda-feira. Menos tempo para a Libertadores. Agora, vamos ver, se diante de uma troca, qual é o comportamento da equipe. Qual é o comportamento? Uma coisa é a escalação do próximo escalador, quer dizer, que ele vai tirar, qual é o time que vai jogar, mas eu duvido que se chegue a uma equipe que ainda não tenha sido usada. Não existe mais, né, o óbvio que não está sendo tentado. Então aí a gente vai ver o comportamento, que se mudar assim, a chave de um jogo para o outro, sem treinamento, sem nada, mudou, bom, então a resposta está dada. É incrível num espaço de 3 anos já praticamente, né, que a 2,5 vai. Que acontece?
o grupo não comprou a ideia, o grupo não está satisfeito, o grupo quer treinos melhores, ou quer um outro tipo de relação humana. Enfim, o grupo sempre quer algo diferente do que está, né? E eu gosto muito da frase do Calçade da aderência ao trabalho, e essa aderência é tipo, parece aquele velcro desgastado já, né? Não é? Já... E assim, você pode não estar jogando contra o treinador, mas por ele já não está também, né? Também não está. A capacidade dele de tirar algo mais, de motivar. Está claro isso? Você não está preocupado com ele, não? Para mim está claro. Para mim está claro. É assim, tipo, existem técnicos que têm tamanha ascendência sobre grupos que se o cara está em dificuldade, o jogador corre o dobro. Não dá para enxergar isso. Até porque, assim, o jogador conversa, o jogador ouve, o jogador acompanha a rede social, o jogador lê jornal, vê televisão. E claro que ele faz tudo isso. Ele sabe que o Paulo Souza já caiu, gente. Mas sabe desde o fim de semana. Acho que até o Paulo sabe. Então. Ele sabe também. E a gente, assim, eu digo aqui em todos os programas... Desculpa, vamos só deixar claro... Nós não estamos dando a informação de que o Paulo Souza já não é mais técnico do Flamengo. A sensação não é isso. do trabalho em campo que reflete. O que o Pedro também trouxe de bastidores, né, Calçade, é que parece que já há uma conclusão da direção do Flamengo que não há condições de continuar o trabalho do Paulo Souza. Me permite, só para passar para o Calça, a mudança do cenário antes do jogo, durante o jogo, no apito final, a informação era... A chance é muito grande de, mesmo com tudo isso, ele seguir o trabalho até o final de semana por estar no meio de uma viagem. O presidente não está por lá, independente do resultado. Coisa. A informação mais atualizada da repercussão, do desdobramento para agora, a gente está falando de meia-noite, já virando, né, manhã de quinta-feira, é que a gente não pode cravar uma permanência dele até sábado. Isso está sendo debatido. Agora o que está sendo pesado é multa, quem assume, quando chegaria o Mário Jorge, como é que começaria esse trabalho, porque também o entendimento não adianta também prolongar por conta de uma viagem e você entrar em campo praticamente derrotado. E multa não tem o que discutir, né, Pedro? Tá lá, tem que pagar. Exatamente. 7 milhões, 7 milhões, quase 8 milhões de reais. Euros, reais. Não me parece uma multa muito alta. Mas é grana, né? Sem dúvida. Mas assim, não acho que... Você vai pensar o quanto você perde se cair agora na Libertadores e na Copa do Brasil também. Eu acho, exatamente. Eu acho que isso, o valor da multa nem é o que vai limitar a ação do Flamengo ou não. Essa questão mais da logística que citou o Pedro, tá bom. Traz o do Sub-20, comunica agora, sai de Bragança, tá bom, fica em Atibaia, vem o novo para Atibaia. Quem é o novo? Como é que nós vamos fazer? Porque é o seguinte, né? Se você resolver mudar hoje ou domingo, você pode começar a trabalhar o novo nome hoje. Já. E ter na segunda-feira. De repente já está sendo trabalhado alguns dias também. Agora, não adianta julgar o Flamengo, a gente fala sempre aqui, por aquele outro Flamengo que está no imaginário de todo mundo. Você pegar o time de hoje, de jogadores que atuaram com o Jorge Jesus, você tinha... Estava aqui, Everton, ali. Gabigol... Não, o Rodrigo, Everton Ribeiro... Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Gabigol. Daqueles... Arão estava no banco. Mas aí tem... você falou do time titular. Mas é interessante, você olha para o banco hoje, você vê, está lá o João Gomes, está lá o Arão, ele modifica a equipe, né? E a equipe não responde, o time não responde. É um Flamengo que, tá bom, vem um novo treinador aí. Se esse treinador vier com a régua do Jorge Jesus sobre a mesa... É mais um que já chega demitido. Já chega demitido. Exato. Tá na hora de cair a ficha da torcida. E da diretoria deve ter caído já. Mas do torcedor ainda, se ele acha que se chegasse o Jorge Jesus hoje, sai todo mundo voando aqui e goleando o Bragantino. Com esse time aqui. Não seria assim. Não seria assim. Então é bom ter isso em mente, porque talvez o Flamengo, acho que já não é mais talvez. A gente está falando do Atlético, a gente está falando do Flamengo. A caminhada de 2022 não é de 2021. Não é de 2020, não é de 2019. É preciso entender que existe um outro Flamengo que precisa ser consertado dentro de campo e que a reforma não trará aquele Flamengo. Então, é outro. E aquele Jorge Jesus se apresentou no Fenerbahçe. Né? Acabou de se apresentar lá. É um complicador para o Flamengo agora, porque os técnicos que vieram depois do Jorge Jesus eram cobrados, eram massacrados, eram... Domi e Rogério Ceni. Depois até o Renato Gaúcho, em algum momento e tal.
E a figura do treinador era o grande alvo. Agora eu acho que a diretoria. Então, o Landim, Paulo Souza, foi até ridicularizado, né? Já desde o começo do trabalho dele. A torcida do Bragantino fica Paulo Souza, Hoje, tal, né? né? Aquela coisa clássica. Chacota, tal. né? Só que assim, já é um pouco até de piedade. Todo mundo já sabe que ele tá caindo já há alguns dias, né? E a diretoria do Flamengo certamente já está se mexendo nisso. Falou-se no Cuca, Leonardo Jardim, já tem alguns Carvalhal, rumores. que já está empregado Mas o também. que acontece? A torcida do Flamengo agora, digamos, rompeu com o Landim, até com o presidente. Grande parte da revolta flamenguista é pela falta de timing. Né? Então, a questão agora vai interromper a viagem de Bragança para Porto Alegre para demitir o treinador. O cara vai lembrar agora do Jorge Jesus aqui no Carnaval, dando um deadline do dia 20 para ser contratado, muito flamenguista. Apesar, digamos, da infelicidade da entrevista para o Renato Maurício Prado do Jorge Jesus, mesmo naquele momento, muitos flamenguistas estavam saudosos. Paciência, ele é o melhor, ele é a solução, ele está aqui, ele está pedindo, né? Vamos dar esse cargo para ele. E a avaliação de, acho que muita gente, rapidamente, do Paulo Souza, talvez tenha sido o pior treinador pós-Jesus. Com todas as críticas que foram feitas em algum momento ao Domi, ao Rogério, ao Renato, a impressão é muito negativa. O Eugênio Leal, acho que já na final do Carioca, ele já meio que condenava, né, o trabalho, porque ele chegou com novas ideias, né, e com respaldo da diretoria para fazer alterações, para mudar a geração de 85, afasta Diego Alves, mexe aqui, mexe ali, e o campeonato estadual, onde ele podia e fez experiências e testes, nem esse estadual ele conseguiu entregar alguma coisa na reta final. E agora a gente está vendo na próxima rodada, a questão matemática, bem possível, o Flamengo entrar na zona do rebaixamento. Flamengo que todo mundo coloca entre os três. O que não pode ser surpresa pela bola que não vem jogando. Então, exatamente. E a gente começou falando do Diniz. O Diniz perdeu, né? O Fluminense vinha batendo no Flamengo com certa regularidade, mas o Fluminense jogou melhor. Sim. Né? Nem Segundo tempo, quando o principalmente. Flamengo venceu o Fla-Flu, enfim, né? Tirando uma espinha da garganta, nem ali deu para festejar tanto assim por conta do desempenho ruim. Então, é uma escolha, mais uma equivocada, talvez a pior de todas, né, pelo que apresentou até agora o Paulo Souza, está indo embora sem deixar nenhuma saudade. E essa escolha equivocada, e essa demora para entender isso e corrigir essa rota, está respingando ainda mais. No Brás, que era até outro dia era ídolo, né, era um cara tido como um Midas, né, que... Né, o cara que vai lá... Longe, fora dela. Em 2019 ele estava naquela de Midas, né? Ele contrata 10 caras, 11 dão certo. Né? Atira no Jorge Jesus, abraça ele e vira o que virou. E então é uma diretoria que agora está contra a parede. E não me parece que vai fazer alguma escolha que vai agradar a torcida. A pressão vai continuar, independentemente de quem estiver à frente do time. Porque a sensação, para muito rubro-negro, eu imagino, sem o Jesus estava aqui até outro dia, é de que é uma temporada completamente prejudicada por demoras e decisões equivocadas desde a presidência e a diretoria de futebol. Desde 2019 para cá, que 2019 é o ano emblemático, né? Abel, Jorge Jesus, Domi, Rogério, Renato, Paulo. 6. Está no 6º. Está indo para o 7º. É muito treinador, entendeu? A fixação está num só. Tem algo... Mas o período tem treinador demais. Tem algo que me intriga muito nessa lista que eu estava pensando, estava até anotando aqui. Abel, Domi, Ceni. O Renato não colocaria tanto, mas agora o Paulo, o que se encaminha, até como vão se desenrolar as próximas horas. Mas é impressionante como tem uma dose de insensibilidade. O Abel foi achincalhado. O Abel foi muito desrespeitado na saída do Flamengo. O Domi foi tratado como nada, né? Foi tratado como eternamente um auxiliar de Guardiola. Nunca foi respeitado como treinador. O Ceni é dispensado, chamam ele para um café no meio da madrugada, dão uma tuitada lá, 2 e pouco da manhã, quando toda a programação apontava para o cara trabalhar no sábado. O Paulo Souza está há pelo menos 4 dias aí, Corda no pescoço, já demitido. É bom frisar, a informação é que se debate. Eu tenho a impressão aí. Mas ele já está, sabe, com a carta ali. Então, assim, será que o problema realmente é esse tanto de profissional que passa lá e não presta nada para o Flamengo? A maneira como é encarada, a gente volta sempre no 2019, Jesus, as contratações, aquele dinheiro jorrando, aí eu vou no Rafinha, eu vou no Felipe, eu vou no Gerson, aí depois eu vou no Pedro. Mas eu acho que é preciso refletir. Eu bato muito nessa tecla, tudo bem, eu acho que não tem clima, é uma opção.
criou-se esse cenário que não há mais clima para o Paulo. Agora, essa turma toda que cria esse cenário está por lá. Está por lá e está sempre ali. Vai sair uma nota, muito capaz, pode sair uma nota, não vai ter uma entrevista, não vai ter uma exposição, não vai ter uma justificativa, não vai ter um debate, mandamos embora por isso, tais parâmetros não foram atingidos, vamos buscar profissionais assim, porque acreditam. Não, vai ser uma notinha. Aí começa a dar a impressão, né, Pedro, de que 2019 foi um alinhamento de planetas. Nossa. Um ponto tão fora da curva pela capacidade dos dirigentes que parece até sorte. Não existe sorte no futebol, claro, mas só para mostrar como tudo que veio depois foi bastante problemático. E times como o poderio do Flamengo, eles não se permitem temporadas de transição, né? Então, sei lá, o Barcelona chegou uma hora e falou, essa temporada está comprometida, eu vou começar a montar meu futuro aqui, não estou esperando nada desse ano. Nem mesmo no aspecto econômico o Flamengo pode se permitir. O que eu falei agora, eliminações em oitavas de Libertadores e oitavas de Copa do Brasil, vai ver o orçamento do Flamengo pro ano, você está contando com isso? Não está. Não tá. Vocês viram a torcida do Flamengo vaiando o Paulo Souza, mais uma vez, vaiando o goleiro Hugo, né? Bastante. Está faltando, ou faltou, é que eu não quero colocar nesse tempo verbal, mas está faltando um pouco mais de jogadores do Flamengo, do elenco, de se doar um pouco mais, fala, o professor está na corda bamba. Podemos fazer alguma coisa a mais ou podemos soltar a corda? Podemos fazer alguma coisa a menos, né? Que é o soltar a corda. Hoje impressionou muito, assim, não é novidade para ninguém que o Bragantino é fatal pelos lados, né? Especialmente o lado direito com o Arthur. O Elinho estava do outro lado também. Só que assim, o Flamengo não me parecia minimamente preparado para dobrar uma marcação, para ter alguma cobertura, nada. Todas as vezes que podia chegar, chegava. Então fica parecendo assim, será que faltou uma preparação específica realmente para o jogo? Parte dos jogadores também. Também, assim, mas é o que eu falei agora também. O grupo não quer ninguém, né? Ninguém que não seja o Jorge Jesus serve. Sendo que muitos jogadores nem trabalharam com o Jorge Jesus. Então, como o Calçado lembrou, dos titulares hoje, muitos nem sabem o que é trabalhar com ele. Entendeu? Mas então, quem é que vai ser? Qual que é o perfil? Vamos fazer um colegiado aqui para os senhores jogadores decidirem para quem que eles vão correr? É difícil. O time de Jorge Jesus não existe mais e alguns jogadores que ainda estão lá já não são aqueles jogadores de 2019. Então, esse é um bom ponto. Né? Esse é um bom ponto. Então, não... Esqueça. Vou trazer o Papa que eles não vão ser os 2019. Aliás, o Jesus ainda está querendo esses jogadores do Flamengo, né? Falou-se do Gabigol, do Bruno Henrique no Fenerbahçe. Para cortar esse cordão umbilical, quem é que pode fazer isso hoje pelo Flamengo? Bom, muita gente. A torcida tem que ter precisa esse entendimento. Porque assim, a torcida do Flamengo, o que é o torcedor do Flamengo? Ele passou calado, amordaçado durante anos. Só se falando em pagar contas. Então ele ficou lá quietinho, uma mordaça aqui, porque não adiantava nada. E paga a conta. Quando o Flamengo fala, agora eu vou ao mercado, tem essa condição, e começa a jogar num padrão superior aos outros times da América do Sul, incluindo os brasileiros, o resultado vem. Então fica a ideia, e ela não é, para o futebol brasileiro, ela não é estranha. Assim, quando você tem muito dinheiro, pelo padrão dos demais, que não é alto, mesmo que você erre, você vai errar num patamar muito alto. Sim. E você vai montar boas equipes. Então, o que fez o Atlético ano passado? Despejou um caminhão. O resultado veio. Investimento. O que fez o Flamengo aquele ano? Um caminhão. Só que um caminhão em jogadores de 32, 33, 34 anos já começa a... Você não vai durar 3, 4 anos esse time. Esse time vai durar menos tempo. Então, para mim, a data de validade acabou. Claro que eu não estou me referindo a Arrascaeta e Gabigol. Né? E que falta faz a Arrascaeta, é óbvio, não estava no jogo, é outro Flamengo. Quando ele está jogando, o Bruno Henrique também, né? O Bruno Henrique com uma boa capacidade de jogar é outro Flamengo, mas e aí? Teremos esse Bruno de volta? O Arrascaeta eu tenho certeza. Sim. Mas e o Bruno? O Bruno já é um ano difícil para ele. 2022, você não pode falar do Bruno como uma certeza. Então, o Flamengo tem muitos problemas. E a torcida que ficou calada, sofrendo, quando vem esse caminhão de dinheiro, fala assim, agora essa é a nossa vida, é a nossa nova... A normalidade é essa aqui. Bota dinheiro que vai ganhar de todo mundo. E o futebol, cara, assim, não é essa
certeza toda, porque o outro botou um caminhão no ano passado, o Palmeiras às vezes coloca, mas tem um trabalho De também. quem é a responsabilidade no Flamengo de montar o time, então, Calçade? A responsabilidade, sim. Eu entendo que a responsabilidade... Porque você não tem aquele elenco que tinha o Jorge Jesus, você já não tem mais aquele mesmo time. A responsabilidade, eu vejo assim, uma boa dose de arrogância da diretoria, né? E acreditar nisso, tudo que eu falei aqui, que somos os maiores, somos os melhores e por inércia ganhamos. Não é assim que funciona no futebol. Sim, falta de mais intervenção. Intervenção é intervenção no departamento de futebol, mas intervenção talvez seja a palavra correta, porque faz parte do trabalho de quem dirige o clube estar dentro ali, viver o dia a dia. Porque o que o Flamengo tem de mais importante é o seu time de futebol. Como que o Palmeiras tem de mais importante é o seu time de futebol. O Corinthians, o Fluminense, não é, com todo, assim, poderia ser um dia, mas não é a ginástica hoje. É o time de futebol. Não é o Remo. Ele não é o Remo, é ele que faz o Flamengo, é o time de futebol. Então, para que todos os outros também sobrevivam, você precisa de um time de futebol vivo e forte. E quem dirige tem que estar dentro. E eu, às vezes, sinto um pouco de distanciamento, deixa o Paulo Souza cair e ruir sozinho. E o jogo de hoje tem esse agravante, né? A gente está vendo ali 20 minutos com um jogador a mais e não parecia. Não, né? deu quase 30 com acréscimo e foi chutar a gol no segundo tempo, precisando buscar o resultado, com toda a situação, com um homem a mais, aos 44, 45 do segundo tempo com o Marinho. Então, assim, acho que é isso, inclusive, também que liga um alerta. Tá passivo. No primeiro tempo que não joga, que não cria. E só no segundo tempo, aos 44, não tinha nenhum sinal ali de que poderia minimamente pontuar, segurar uma bola ali, ou pela individualidade, como esse chute, inclusive, 44 ou 45 do segundo tempo. Primeira bola no gol. Mas fala, Bursa. Não, estava olhando aqui, possivelmente é o último jogo do Paulo Souza. O único jogador do Flamengo de 2019 que atuou todo o tempo dessa partida é o Gabigol. Gabriel. É o Gabigol. Né? Você teve o Rodrigo Caio, que acabou saindo. Aliás, o Gustavo Henrique entrou no final, aparentemente, para ir para a área tentar coisa de cabeça. O Rodrigo fala isso na entrevista, por uma situação de altura. Mas ele não ia o Léo Pereira mais para frente do que ele. Felipe Luiz, a reserva, ele entrou no lugar do Ayrton Lucas, que foi mal, né? O Bragantino criou muita situação pelo lado direito, então o Ayrton Lucas na marcação foi falho. O Felipe Luiz entrou no lugar dele. William Arão, que também foi mal, ele começou na reserva, entrou no lugar do Thiago Maia. Everton Ribeiro saiu para a entrada do Marinho, que foi uma contratação para essa temporada. E aí você pode justificar, o Marinho valia a pena contratar, não. Ou se foi culpa do Paulo Souza que escalou ele muitas vezes em posições desconhecidas para ele. Eu acho que tem a ver com quem contrata e o que busca no mercado. O Marinho nunca foi esse jogador tático, mas diga, se ia completar. E termina com o Gabigol, que a gente falava aqui sobre decisões. O Gabigol teve um lance emblemático em que ele, com Jesus, precisamente bateria para gol, faria o gol, ele tentou cavar um pênalti, né? Então, o que eu quero dizer... se você pega, por exemplo, o Fortaleza não tinha vencido ninguém, é o Lanterna ainda, até pegar o Flamengo no Maracanã. Venceu. O Bragantino não vencia 9 rodadas. Então, aí você perde de um time que não tinha vencido ninguém, você perde de um outro que não tinha vencido há 9 rodadas e jogou pelo menos meia hora com um jogador a mais. Perdeu pro Corinthians lá. E perdeu bem perdido, né? Aquela coisa, deu azar, e com todo a bola respeito, não entrou. a régua passa a ser invertida. O Flamengo passa a ser o adversário perfeito para quem quer se recuperar. Acho que é isso que mexe com o brilho dessa diretoria que poderia esperar até sábado. O Fortaleza não vence ninguém, vence o Flamengo. O Red Bull precisa se recuperar, pega o Flamengo. O Inter talvez está precisando de uma vitória para confirmar, para sair daquela de empata, ganha, empata. Então pega o Flamengo. Então, assim, acho que você brincava com isso, inclusive a gente estava conversando. Não é que o resultado de hoje é uma grande surpresa. Não, o Flamengo vem bem, trabalha, está evoluindo, perdeu para um Red Bull em crise. Não. A régua passou a ser essa. E o Flamengo passou, não entenda como algo pejorativo, por todo momento... É um adversário ideal. O Léo citou o estável, Barcelona, desorganizado. o Calçado que conhece muito bem. O Barcelona passou por uma mega transição histórica dele, basicamente com a saída do Messi. Outras figuras, né? E essa temporada, bem ou mal a janela, o Barcelona conseguiu se reinventar, enfiou o Xavi ali, que para muita gente era uma aposta como treinador. Dignamente, e conseguiu fazer essa transição, essa reformulação de uma forma aceitável. Saiu da Champions, acabou sendo eliminado de forma surpreendente da Liga Europa, mas alguma coisa você já começa a apontar uma luz. Teve o Flamengo, feridas, né? até por essa escalação de hoje, que deve ser a última do Paulo Souza, você olha para a diretoria, olha para o treinador que foi escolhido, para os jogadores que estão em campo,
essa reformulação, ela existiu, mas está sendo feita de forma equivocada. Não está dando certo até aqui. E, sinceramente, eu não sei, e o torcedor rubro-negro também, você vai acreditar que vai chegar algum Jesus ou alguma outra santidade para resolver esse problema. E aí é que nós vamos ver, Bubu, o seguinte, né? Porque é muito fácil pegar e agora achar que o Paulo Souza é um péssimo treinador. O Flamengo errou, só errou. Não, calma. Porque se o Flamengo errou, então ele errou em 6. Acertou em 1, né? Porque os outros todos saíram. Renato, Rogério, campeão brasileiro, vai embora. O Domi, que não aconteceu nada. Renato. E antes o Abreu, o Renato. Então, sim, ele acertou em 1, errou em 6. Essa condição pode estar presente. Será que é só o problema de escolha ou é o problema desse Flamengo, de jogadores, de envelhecimento da equipe, de contratação de novos jogadores, de reformulação, de participação mais ativa dentro do vestiário de diretores? Porque o jogador respeita, ele sabe quem é do futebol. Tem horas que o time de futebol sabe quando o presidente vai ao vestiário e fala, pô, a coisa não está boa aqui. Né? Então, eu entendo que não é apenas uma questão de escolha do nome, é de acertar o nome. Obviamente, se der tudo certo, a visão acertaram na escolha do treinador, grande trabalho. Mas eu entendo que não é só isso. Não é só isso. Você vai lá, transfere, demite transfere para o outro, cruza os braços e fala, tem uns 15 dias aqui de tranquilidade. E o time jogando a cada 3, né? Então, quem vier não vai ter a menor condição de trabalho até novembro, até a decisão do Campeonato Brasileiro. Quem vier tem 2 competições mata-mata que você pode cair, que é Libertadores da América e Copa do Brasil. Aconteceu com Jesus e caiu em uma, né? Entenda o pacote de quem vai receber este pacote. É um pacote que está ouvindo um tic-tac lá dentro. Você não sabe o que é. Se é um despertador ou se é uma bomba relógio. Eu quero apresentar alguns números para vocês, para a gente ir fazendo comparações e entendendo o Flamengo lá de trás até o Flamengo de hoje. Só antes, a respeito do que você acabou de comentar, e eu concordo 110% com você. Né? Essa relação, essa gestão de presidente, direção, técnico com jogador de futebol é uma coisa muito complexa. Eu digo aqui no Brasil porque a relação que eu tenho com ex-jogadores de futebol, que a gente tem essa oportunidade dentro das emissoras de TV que a gente trabalha, eu ouço isso há anos. É mais ou menos assim, olha, você contrata o Paulo Souza, a direção falando, para fazer a reformulação do elenco. O elenco sabe que isso está acontecendo lá na sala do presidente. Aí chega o técnico. E aí os diretores, Bertozzi, vão para o técnico e falam, aquele jogador não dá mais. Aquele você tira. Dá oportunidade para esse que está chegando. Nós queremos esse aqui. Mas qual é a reação lá dentro? Exatamente. Aí isso sobra dentro do vestiário para o técnico. E aí você entra num ponto que é o seguinte, como os trabalhos aqui precisam dar o resultado imediato e as condições são as piores possíveis, porque se você, treinador, o nome já explica que ele treina. E aqui não se treina. Então aqui o treinador, ele é um escalador. E não contrata. Não contrata. E como, às vezes não. E como o jogador sabe de tudo isso e que o cargo desse senhor está nos pés deles, eles decidem tudo, quando querem. Pode decidir tudo. Quem fica e quem sai. E hoje é quarta-feira ainda, né? Não, já é quinta. Na segunda, qual era o papo no Linha? A gente comentou muito da questão da coletiva dele. Verdade. Falando dos erros individuais. Dos erros individuais. Foi. Domingo também falamos disso. E hoje o time não andou.